Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 5 e como temos aprendido a respeito de missão, com o nosso comprometimento, com a nossa responsabilidade, porque sabemos que todo chamado exige responsabilidade daquele que é vocacionado. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins, professora, superintendente de escola bíblica dominical. Para mim é uma satisfação enorme ter você aqui semanalmente. Para você também que está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E hoje na lição de número 5 falaremos sobre uma perspectiva pentecostal de missões. E o texto que foi escolhido para tratarmos a respeito desta aula não poderia ser outro. Está em Atos, no capítulo 2, do verso 1 a 8 e também do versículo 14 ao versículo 18. Então fica comigo até o final desta aula e juntos aprenderemos bastante a respeito desta visão pentecostal a respeito de missões. Entenderemos qual a visão, o modo como se analisa missões, ou pode ser a visão subjetiva pentecostal de missões. E isto é perspectiva, e é o que estudaremos nesta aula. Tudo começa quando Deus prometeu derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E culmina com o cumprimento desta promessa em Atos, no capítulo 2. Deus agindo na terra por intermédio do Espírito Santo, através de cada um de nós. Os dons foram distribuídos para a edificação da igreja e não individualmente. Os dons não são para edificação pessoal, exceto o dom de línguas, a variedade de línguas sem interpretação. Ele é para edificação pessoal. Ele não foi para enriquecimento pessoal daquele que o recebe, mas para o crescimento do reino de Deus, e por isso os dons são dados a cada um. A igreja tem como missão a evangelização e o discipulado. Evangelização ou evangelismo é contar as boas novas ou as boas notícias para outras pessoas. É falar a respeito das boas notícias de Jesus. Enquanto evangelizar é contar essa boa notícia para quem ainda não a conhece e explicá-la para as pessoas que não a entendem. Nossa prioridade é o evangelismo sob a dependência do Espírito Santo, e isso é responsável, essa dependência do Espírito Santo, ela é responsável pelo crescimento da igreja. Tudo começou quando os discípulos, obedecendo a ordem de Jesus, permaneceram em Jerusalém, no cenáculo, até que fossem revestidos do alto. 10 dias após a ascensão de Jesus Cristo, eles ainda permaneciam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. Esta era a festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, chamada também de primícias ou festa das colheitas, que era trigo e cevada. E por estratégia de evangelização foi escolhido este dia, visto que as pessoas de vários lugares estavam peregrinando em Jerusalém em decorrência desta festividade. Era o momento exato de iniciar a evangelização mundial. Quase 120 pessoas estavam reunidas ou reunidos em oração, aguardando o cumprimento da promessa feita por Jesus, de que seriam batizados com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, quando de repente veio um som como de um vento veemente, porém não foi um vento. Foram repartidas línguas
como que de fogo, mas não era fogo sobre cada um deles ali presentes. E foram todos cheios do Espírito Santo. E como prova de que foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas. E aqui no caso foi a glossolalia, visto que as pessoas que os ouviam em seu próprio idioma. Há uma questão a respeito de ser prova ou não do batismo no Espírito Santo, de a pessoa falar em outras línguas. Mas a evidência que nós temos de que alguém fora batizado no Espírito Santo é sim o falar em outras línguas. Nesse dia, então, cumpriu-se a promessa que Jesus fizera a Pedro de entregar-lhe a chave do reino, e ela cumpriu-se aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o seu primeiro discurso, agora cheio de poder, de autoridade, de coragem e de ousadia, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Iniciou-se então o movimento pentecostal. Aquelas pessoas regressaram à sua casa, levando a chama pentecostal e a semente do Evangelho. A igreja nasceu no Pentecostes, foi inaugurada ali na festa de Pentecostes, e na atualidade o movimento pentecostal ele é responsável de levar o Evangelho aos lugares ainda não alcançados. Para evangelizarmos com excelência, devemos ser dependentes do Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes não conseguimos evangelizar ou criar um plano de evangelização? É porque confiamos em nossa sabedoria, nossa capacidade. Devemos ser dependentes do Espírito Santo e seguir os planos traçados por Ele. Foi esse o segredo do sucesso da evangelização do mundo na era da igreja primitiva. Eles eram dependentes do Espírito Santo. Jesus repartiu diversidades de dons à igreja, mas a operação é o mesmo Espírito. Não há dom superior ao outro, tudo é para crescimento do reino de Deus. Por isso há diversidade de dons. E os dons são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dons de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. E estes dons não foram somente para a igreja primitiva ou para a primeira igreja. Na verdade, lá no passado, eles não entendiam que a salvação era para todos. E Pedro teve de explicar à igreja por que levou o evangelho aos gentios. No caso, Cornélio. E por que ele impôs as mãos para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. A igreja passou por grandes desafios em sua trajetória, desde a sua corrupção até o esfriamento espiritual. No século XX, o mundo foi incendiado novamente com a chama pentecostal, conhecido então como movimento pentecostal. Deus sempre escolhe pessoas em todas as eras para fazer missões. No tópico 1, nós vamos falar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desta minha aula o link do meu WhatsApp, se você quiser receber ou falar comigo também e receber este comentário em PDF único. Se você quiser ser um assinante trimestral também, você pode ser um assinante trimestral. E também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir em minhas redes sociais. Lembrando
que em novembro eu vou tirar uns dias de folga e provavelmente não terei tempo de gravar 2 ou 3 lições. Então, o meu canal também vai estar de férias por isso. Muitas pessoas estão me sugerindo por que eu não antecipo as aulas e gravo, mas assim, eu trabalho fora e confesso que não vou conseguir gravar estas aulas e eu quero realmente dar uma descansada mesmo. Então, aqui no tópico 1, nós vamos falar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Mas se eu conseguir, é claro que para mim é uma satisfação gravar aqui as minhas aulas semanalmente. O que precisamos saber e conhecer é que vivemos a mesma experiência que foi vivida ali em Atos dos Apóstolos. O revestimento, ele é para todas as eras. Precisamos entender que dependemos profundamente do Espírito Santo, que o fundamento para qualquer projeto missionário é o Espírito Santo, e isso está fundamentado na Bíblia Sagrada. O que os pentecostais precisam saber? Ponto 1. Que nós somos evangélicos. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, somos evangélicos ou somos pentecostais? Digo para as pessoas que sou pentecostal ou digo para as pessoas que eu sou evangélico? Primeira coisa que precisamos saber, nós pentecostais, sim, somos evangélicos. E ser evangélico, o que isso quer dizer? Primeiro, a partir do novo nascimento, nos comprometemos com Jesus, agora pertencemos ao corpo de Cristo, então nós somos guiados por isso. 2, enfatizamos a autoridade bíblica. Não é mais o que penso ou no que eu acredito, mas no que a Bíblia diz. A minha opinião, a partir daqui, ela já não interessa, mas sim as verdades bíblicas. 3, e o apelo de anunciar Jesus Cristo aos outros. É isso que o evangélico faz. Anuncia Jesus Cristo a outras pessoas. Essa é a nossa missão. Evangelizar. E os evangelhos, os 4 evangelhos, nos traz este apelo de evangelizar. A nossa raiz está na tríplice ênfase da reforma protestante, tirada dos 5 sola da reforma protestante. Primeiro, a autoridade das escrituras, sola escritura. 2, salvação pela fé, sola fide. 3, o sacerdócio universal do crente. Por onde você for, aonde você estiver, somos intercessores. Somos missionários enviados a evangelizar. O movimento pentecostal, ele contribui com esse impulso evangélico. Então, é tudo junto. Ser pentecostal e ser evangélico. No ponto 2, somos pentecostais. Por que nós somos pentecostais? Ser pentecostal é crer na mesma experiência ocorrida no dia de Pentecostes, lá na igreja primitiva. A experiência que vivemos hoje, ela não pode ser diferente da vivida pelos primeiros discípulos. O que não podemos perder é o propósito para este revestimento, que não é outra coisa senão sermos testemunhas de Jesus. O propósito é somente este, testemunhar de Cristo. Um revestimento que nos possibilita anunciar as boas novas com ousadia e sinais miraculosos. Tudo continuará acontecendo até que Jesus volte outra vez. E a certeza que temos que Jesus voltará é que na sua ascensão, 2 anjos disseram aos discípulos que o mesmo Jesus que eles estavam
vendo subir, um dia voltará como o viram subir. No ponto 3, contribuições pentecostais às missões. A contribuição mais importante para fazermos missões sempre será o Espírito Santo. Ele é o responsável pelo sucesso da obra missionária. Ele é que sustenta as missões mundiais. Ele que nos auxilia no desafio de plantar igrejas onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Abrir igreja onde já existem outras denominações, não há nenhuma glória nisso e também não é nenhum desafio, pois as pessoas já conhecem a Cristo. O grande desafio é implantar igrejas onde o Evangelho ainda não foi anunciado. O sucesso da obra missionária é o quanto nos dispomos a fazer e ir. É o quanto damos lugar ao Espírito Santo para que ele nos use. Não são nossos projetos ou planos, e sim, são os projetos de Deus. É Ele que separa pessoas para propósitos específicos na obra missionária da evangelização mundial. Foi o Espírito Santo que separou Paulo para a obra missionária e foi ele que direcionou os passos do apóstolo. Em sua segunda viagem missionária, ele foi direcionado pelo Espírito Santo por intermédio de uma visão, em que ele mudasse a sua rota e de Troade ele fosse evangelizar a Macedônia. Um homem lhe implorava por ajuda. Sim, somos evangélicos pentecostais, pois cremos nos evangelhos e na autoridade bíblica e cremos que sem o Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, é impossível fazermos missões. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a obra missionária depois do Pentecostes. A igreja se corrompeu de tal forma até se tornar em uma igreja católica romana. E foi necessário uma interrupção abrupta na história da igreja. E mesmo de dentro desta igreja corrompida, o Espírito Santo despertou Martinho Lutero para reacender a chama pentecostal e a certeza de que somos um povo separado. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para a salvação. E o Espírito Santo que age pelo intermédio da igreja na terra. O que aconteceu ao longo dos anos depois da reforma? Aconteceu que muitos teólogos, doutores e estudiosos acreditavam e afirmavam, e muitos afirmam até os dias de hoje, que a experiência do Pentecostes foi somente para a igreja primitiva. Foi um sinal para a inauguração da Igreja de Cristo. Mas nós sabemos que não. É conforme a profecia registrada em Joel. É para todos os que creem. Por isso, no século XX, houve a ruptura entre as igrejas tradicionais e históricas das igrejas pentecostais. Eles não criam que o batismo no Espírito Santo era para todas as gerações dos que creem. Quando Gunnar Wingre e Daniel Berg chegaram ao Brasil, eles estavam incendiados, eles foram incendiados com a chama pentecostal da Rua Azusa e foram expulsos da Igreja Batista tradicional. Assim, nasceu o que conhecemos hoje como a maior igreja pentecostal do Brasil, as Assembleias de Deus. Foram pessoas de diversas igrejas tradicionais que se uniram à crença do movimento pentecostal iniciado
em Atos 2. Este acontecimento remonta ao ano de 1901, em uma reunião de oração em um colégio bíblico Bethel, nos Estados Unidos. Charles Parham foi o fundador desta escola e um aluno desta escola, fundada por Charles, era um negro, William J. Seymour, foi impactado com esta pregação. E ele, cheio do Espírito Santo, foi para Los Angeles e lá a sua pregação provocou o avivamento da Rua Azusa e não parou o crescimento da evangelização mundial. Primeiro, a causa da obra missionária da primeira igreja. Qual foi a causa? Foi a descida do Espírito Santo que desencadeou o maior avivamento e impulsionou a obra missionária. Foi a maior colheita de almas e ali começou o poderoso avivamento de missões. Sem revestimento de poder, ninguém conseguirá resistir às investidas malignas. Ao modelo da igreja primitiva, precisamos também sermos revestidos de poder para fazer missões. Segundo ponto, a expansão missionária da primeira igreja. Somente depois de cheios do Espírito Santo, puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas. Atos dos Apóstolos é a história da evangelização mundial e nos fornece diretrizes acerca de como fazer missões. E deixa claro que é o Espírito Santo que move a obra missionária. Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva ao anunciar o evangelho em Gaza para um africano. Mesmo sendo Paulo considerado o maior missionário da igreja primitiva, devemos convir que sozinho ele não teria conseguido. Primeiro, sem o Espírito Santo. E por 2 vezes ele fora livre da morte por seus discípulos, uma vez em Damasco e outra vez em Jerusalém. Ele teve suporte de dezenas de homens e mulheres que deixaram a sua vida missionária um pouco mais leve. Não podemos nos esquecer das pessoas que auxiliaram a Paulo: Barnabé, Priscila e Áquila, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo e tantos outros que ajudaram Paulo para que ele fosse um grande missionário. Paulo estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. E o mundo daquela época fora evangelizado, segundo o próprio apóstolo. Terceiro ponto: Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro reconheceu que os gentios também estavam incluídos no plano da salvação, ao evangelizar Cornélio. Infelizmente, na atualidade, muitos não querem evangelizar determinada classe de pessoas, fazendo assim, então, acepção de pessoas. Hoje as pessoas não querem evangelizar bandidos, traficantes, ladrões, prostitutas, pessoas que estão à margem da sociedade por acreditarem que eles não merecem o perdão. O perdão é com Deus. A nossa missão é pregar o evangelho sem acepção de pessoas, independentemente de quem ela seja. Claro que as consequências virão a estas pessoas, mas isso também não é problema nosso. O apóstolo Paulo foi chamado para evangelizar os gentios. Foi Jesus que disse isso a Ananias, além de que ele evangelizaria reis e judeus. No último tópico, nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro ponto: a função do Espírito Santo na obra missionária. Devemos entender
que nós somos instrumentos pelo qual o Espírito Santo age neste mundo. É o que ele faz e não tem nada a ver com o que fazemos. Se não dependermos unicamente dele, não há obra missionária. É ele que unge, que separa, que capacita, que escolhe, que envia, que sustenta, que encoraja homens e mulheres para enviá-los aos 4 cantos da terra. Vejamos então. Jesus foi ungido para evangelizar. Depois, os discípulos do dia de Pentecostes também foram ungidos para evangelizar. Mas eles não entenderam a extensão da obra missionária. E Deus então permitiu uma perseguição para que os discípulos não ficassem somente envolvidos ali em Jerusalém, com problemas sociais e outra coisa que não fosse a evangelização. Os cristãos primitivos, eles eram generosos em suas contribuições. E isso dava condição para que a obra missionária avançasse pela terra e a igreja não tivesse maiores preocupações em enviar missionários. Você é um contribuinte de missões? É um dever de todos contribuir com a obra missionária. Muitos missionários precisam da nossa contribuição voluntária para que também ele não precise se preocupar com outra coisa que não seja a evangelização. Assim como o revestimento contribuiu com a igreja primitiva para que ele tivesse mais ousadia, assim também é com os missionários da atualidade. No ponto 2, o Espírito Santo capacita para a obra. Você pode ser um poliglota, rico, ter o apoio da igreja local, mas se não tiver a capacitação do Espírito Santo, você não terá sucesso na obra missionária. A igreja não terá sucesso. Ela pode até enviar missionários, mas todos fracassarão. É uma obra direcionada pelo Espírito Santo. Devemos depender totalmente dele quando o assunto é obra missionária. Enfim, em tudo em nossa vida precisamos depender do Espírito Santo. É ele que escolhe, é ele que envia e contra isso não podemos lutar. Você já ouviu alguém dizer, entre aspas, eu queria enviar Cicrano para a obra missionária, mas ele não quer. Saibamos de uma coisa, o escolhido, ele não tem escolha. Muitos apresentaram desculpas ao seu chamado, mas eles tiveram de ir. Moisés é um exemplo para nós. Paulo afirmou aos coríntios que a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou-lhes as maravilhas preparadas para nós, e que somente ele sonda todas as coisas, mesmo as coisas mais profundas de Deus, e que eles falavam e ensinavam, tudo isso eles aprenderam com o Espírito Santo. Resumindo, toda a vida dos apóstolos, toda a vida da igreja, ela é direcionada pelo Espírito Santo. A ação dele é tão marcante no livro de Atos dos Apóstolos que muitos sugeriram que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Tanto Jesus como a igreja iniciaram o seu ministério público sob a experiência do Espírito Santo. No ponto 3, Deus age por meio do Espírito Santo. É o que Deus faz por intermédio do Espírito Santo através de nós.
E a igreja precisa dar lugar para que o Espírito Santo haja em sua vida. Se Deus não se importasse com a obra missionária ou com a salvação da humanidade, Ele não teria enviado Jesus Cristo. Ele não teria formado a igreja e Ele não teria enviado o Espírito Santo. Vemos no livro de Atos o Espírito Santo agindo na vida da igreja. Na Antioquia, a primeira base evangelística que enviava missionários, ele separou Paulo e Barnabé. O Espírito Santo disse, depois que eles oraram, separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. No caso da evangelização transcultural na Macedônia, percebemos o cuidado do Espírito Santo. Com isso fica claro a pessoalidade de Deus, que Ele se importa, que Ele está perto de nós e que para relacionar-se conosco, Ele intervém na história pelo poder ativo do Espírito Santo. E um dia julgará o mundo por meio do homem que designou, Jesus Cristo. No passado, Deus não levou em conta a ignorância do povo ao imaginarem que Deus era semelhança de uma imagem de escultura ou de fundição. Mas agora Ele ordena que todos se arrependam. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir, isso ajuda o meu canal. Compartilhe em suas redes sociais. Se você deixou de receber os meus comentários semanalmente, desative o sininho das notificações, ative outra vez e aí assim você continuará recebendo os meus vídeos semanalmente. E não deixe de comentar aqui, isso ajuda muito no meu canal. Fale de onde você é, para que possamos saber até onde as minhas aulas têm chegado. E eu quero mandar um abraço, para todos os irmãos e falar do lugar, aonde o meu canal tem chegado. Muito obrigada a você que tem comentado aqui e falado de onde você é. Então eu quero mandar um abraço para o irmão Gilmar, lá na Patagônia, na Argentina. Muito obrigada pelo carinho e por ter comentado aqui. Ele é um missionário, transcultural, está fazendo missão. Que Deus te abençoe aí na Patagônia, na Argentina. E também nós temos irmãos na aldeia Caramuru, na Bahia, Dias Dávila, também, Salvador, também, na Bahia, Itapecerica da Serra, no Rio de Janeiro, irmãos de Uberlândia, Minas Gerais, Manaus, São Vicente Ferrer, no Maranhão, Canaã dos Carajás, no Pará, Castanhal, no Pará, Carpina, em Pernambuco, Guaropé, em Rondônia, interior do Espírito Santo, Tefé, no Amazonas, os irmãos de São Paulo, Guaraí, Tocantins, Barreirinha, no Maranhão, Guaropé, em Roraima, em Rondônia, Campo Grande, no Rio de Janeiro, Zona Rural de Barbacena, Recife, Pernambuco, Itapecerica da Serra, São Paulo, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Vila Natal, em São Paulo, Riachão Chapada das Mesas, no Maranhão, Caxias, no Maranhão, Itabuna, na Bahia, Rio Branco, no Acre, Imperatriz, Maranhão, Camaçari, em Bahia, Cachoeira Paulista, em São Paulo, Maceió, em Alagoas, Juazeiro do Norte, no Ceará, Bragança, no Pará, João Pessoa, em Paraíba, Simões Filho, em Bahia, São Luís do Maranhão, Itaquaquecetuba, em São Paulo. Muito obrigada pelo carinho de vocês e eu te espero aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.